A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson, mais conhecido como Irmão Moraes. Sou o professor de escola dominical dos jovens no Parque Itamaraty. E hoje eu vim trazer para vocês, jovens, mais uma lição aqui do nosso trimestre. Hoje é a lição número 13, a última lição desse trimestre, que foi uma bênção. Esse trimestre, como vocês sabem, a gente trabalhou a questão da oração. O tema foi Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E hoje nós vamos entender e aprender sobre a oração de Paulo pelo espinho na carne. A oração de Paulo em favor de seu espinho. Antes da gente entrar na lição, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, tá bom? A gente viu na lição anterior que Paulo ele era um homem que tinha muita intimidade com Deus. E essa intimidade de Paulo, essa intimidade com Deus deu a Paulo muitas experiências que somente quem tem relacionamento íntimo com Deus pode ter. Uma dessas experiências foi a que ele descreve na lição. Aqui a gente vai ver mais pra frente. Ele descreve que ele foi ao terceiro céu e ao paraíso. Imagina, irmãos, como será essa experiência que Paulo teve. Então, são essas experiências que Paulo teve por conta de sua intimidade com Deus. Durante todo o trimestre, a gente viu exemplos de homens e mulheres que tinham essa intimidade e tiveram experiências muito marcantes. E essa lição não vai ser diferente. A gente vai estudar, como eu falei, a respeito do espinho na carne de Paulo, porque Deus permitiu que ele tivesse esse espinho e porque Deus se negou a tirar esse espinho de Paulo, mesmo após ele orar 3 vezes. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá? Então, lição 13, da data de 28/3/2021. A oração de Paulo em favor do seu espinho. A gente vai ler o texto do dia. Encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Você que não tem a sua revista, pode ir acompanhando com a Bíblia. Pegue o caderno, faça as anotações que você preferir, que você entender que é realmente importante para seu aprendizado, tá bom? Mas não esqueça, se você não tem a revista, pegue pelo menos a Bíblia para nos acompanhar, ok? Vamos lá? Texto do dia, como eu já falei, 2 Coríntios 12, versículo 7. Diz assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então aqui a gente vê que por conta de muitas dessas revelações que Deus deu somente a Paulo, foi também dado a Paulo um espinho na carne. E aí a gente vai ver por que Deus deu esse espinho na carne de Paulo. Vocês têm alguma noção? Se não tem, a gente vai entender agora o porquê durante essa lição. A síntese vai falar o seguinte: Paulo, ao orar para ser livre do seu espinho, recebe de Deus uma resposta diferente, porém mais excelsa ou surpreendente do que imaginava. Ou seja, Deus ele responde a Paulo não da maneira que ele queria, mas a resposta de Deus foi maior do que ele esperava. E assim é conosco hoje. Às vezes a gente está orando para que Deus faça um milagre em nossas vidas, para que Deus faça algo muito grande
Muitas vezes a resposta de Deus é algo muito simples, mas esse simples, essa coisa simples que Deus nos responde, essa resposta de Deus é maior do que aquilo que a gente pensou, do que aquilo que a gente imaginou. Então, foi o que aconteceu com Paulo. Paulo orou 3 vezes para que fosse retirado o espinho dele da carne, mas Deus respondeu de outra forma e a gente vai ver durante a lição, tá bom? Vamos lá. O texto da nossa lição encontra-se em Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10 e depois o versículo 15. E aí, você que está com a sua Bíblia já pode abrir enquanto eu leio. Vamos lá? E, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Amém? Esse texto aqui que a gente leu, ele é muito marcante, porque a gente vê que a resposta de Deus ali para Paulo foi um não. Paulo falou: Senhor, tira de mim esse espinho, livra-me de mim, Senhor, desse espinho. E Deus respondeu o quê? Não vou retirar, você vai ter que ficar com ele. E muitas vezes Deus responde não para nós. E o que nós fazemos com esse não? O que você faz com esse não? Hein? Você fica frustrado? Você para de caminhar do lado de Deus? Você faz o quê? Ou você faz como Paulo? Ok, Senhor. Amém. Ok. Eu recebo o seu não. Como que você recebe esse não de Deus? A introdução vai dizer o seguinte: nesta última aula do trimestre, estudaremos importantes lições aprendidas com Paulo em uma curiosa petição e seu contexto. Quando escreveu sua segunda carta aos cristãos da igreja de Corinto, o apóstolo fez referência a uma sequência de 3 orações que fizera acerca de um espinho na carne. Sobre esse momento e seu contexto, preciosos ensinamentos foram nos deixados. Primeiro, sobre a importância em testemunharmos acerca das maravilhas de Deus em nossas vidas. Segundo, sobre o espinho na carne e seus efeitos. Terceiro, que também há orações sinceras cujas respostas divinas são negativas. Quarto, que a graça de Deus é suficiente em nossas vidas. Então a gente vê que, independente de tudo, Deus ele vai nos sustentar. Independente de tudo, independente das nossas falhas, independente de tudo que a gente possa fazer, a graça de Deus ela nos basta. Amém? Então a gente tem que ter a certeza que a graça de Deus nos basta para que nós vivemos nesse mundo. Então, vamos aqui já no tópico 1, entrar aqui. O tópico 1 vai dizer assim, ó: as visões celestiais. Subtópico 1, o valor de um testemunho. No início do texto, Paulo dá um valioso testemunho de um momento muito especial vivido por ele em sua caminhada espiritual.
ele tem o cuidado de deixar bem claro que não vê mérito em viver tal experiência, mas faz o relato para os que demais sejam acrescentados em sua fé. Então, a gente vê aqui logo no início o quão importante é que nós, cristãos, falarmos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Aqui Paulo, nesse primeiro tópico, a gente vai ver um pouquinho depois, Paulo fala a respeito do testemunho da experiência que ele teve sobre ir ao terceiro céu e ao paraíso. Esse é o testemunho de Paulo. Lá no versículo 1. Quer ver? Eu vou ler aqui para vocês. 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei? Não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então a gente vê aqui, que Paulo ele vai ao terceiro céu. Você já imaginou isso? Você visitar lá o lugar onde Deus e os anjos moram? Que coisa, hein? O que será que Paulo viu ali? A palavra de Deus não fala, mas fala que foram coisas indescritíveis, inefáveis. E esse é o testemunho que Paulo dá. E é muito importante, irmãos, que nós também possamos dar os nossos testemunhos, falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Por isso, o testemunho é muito importante para que edifique a fé de nossos irmãos, a partir de nossas experiências com Deus. Você tem experiência com Deus? Você costuma falar das suas experiências com Deus? Tem uma passagem na Bíblia da mulher samaritana. A mulher samaritana está lá pegando água no poço, de repente chega Jesus, e aí ela começa a falar e Deus começa a revelar algumas coisas ali, e ela fica maravilhada, né? Porque ela nunca tinha visto aquele homem. E aí ela vai lá e o testemunho dela na cidade faz com que todos vão ao encontro de Jesus. E ali muitas pessoas são salvas. Você vê a importância de um testemunho? Você já contou algum testemunho na sua igreja, quando você recebe a oportunidade? Sempre que você receber uma oportunidade, irmão, não hesite. Conte das maravilhas que Deus tem feito em sua vida. E é através desses feitos de Deus na sua vida que Ele vai edificar a fé dos nossos irmãos também ali. Porque muitas vezes o nosso testemunho, o que Deus fez na nossa vida, é o que o seu irmão quer que faça na dele. Às vezes, por exemplo, Deus dá um emprego para você, e isso vai motivar o irmão a fazer com que ele ore pedindo por um emprego também. Porque ele vê que Deus fez na sua vida, ele pode fazer na vida dele também. Então, por isso que é importante o testemunho. Amém? Vamos continuar aqui. Deus permitiu que o apóstolo tivesse visões e revelações. E nessa carta elas são representadas de forma restrita. Já de início, ele deixa muito claro que não poderá dar muitos detalhes acerca das palavras que ouvira, que por serem inefáveis,
ou inexplicáveis, no caso, não podem ser inefáveis, não podem ser explicadas, apenas sentidas. Essa experiência aconteceu provavelmente em Tarso, pouco antes da primeira viagem missionária. Paulo foi levado ao terceiro céu, onde está Deus, e durante este momento ouviu palavras inefáveis. Possivelmente foram revelações a respeito do Evangelho de Cristo e das glórias indescritíveis aos céus que estão reservados aos cristãos. Esse breve testemunho da experiência sobrenatural de Paulo nos serve de grande incentivo à importância de compartilhar com os nossos irmãos e irmãs as bênçãos de Deus em nossas vidas. Muitas das histórias que vivemos em nossa trajetória cristã podem servir de incentivo aos irmãos que também atravessam por grandes dificuldades. Ouvir que Jesus abriu uma vaga de trabalho ou curou um doente pode ser um bálsamo a alguém que vive a realidade do desemprego ou sofre uma doença debilitadora. Esse testemunho o levará a orar com mais fé em busca da sua vitória. Entender, irmão? Foi o que eu disse. Se você conta o seu testemunho vai valer muito talvez para o irmão. Se Deus faz maravilhas na sua vida e você conta, essa maravilha vai servir de trampolim para que o seu irmão ele possa se dedicar mais na oração, se dedicar mais na vida com Deus, fazendo com que ele busque mais a Deus. Então é muito importante que a gente possa dar os nossos testemunhos. Paulo, ele logo no início dos textos lá que a gente leu do versículo 7 ao 10, mas a partir do versículo 1, ele fala da experiência de ter ido ao terceiro céu e ao paraíso. De acordo com o texto, foi algo tão deslumbrante que ele fala que as coisas foram vistas e reveladas a ele ali são inefáveis, indescritíveis. Foi o que a gente viu no texto. Você já parou para imaginar quão maravilhosa foi essa experiência de Paulo? Imagine contar essa experiência na igreja nos dias de hoje. E aí, você já pensou? O irmão chega lá: irmãos, eu estava orando e Deus me levou ao terceiro céu. Você já imaginou se um irmão chega lá no púlpito e fala isso? Meu, é coisa de Deus, hein? E Deus, eu queria só deixar um recado para você aqui, ó. Deus te chama hoje para compartilhar experiências. Deus te chama hoje para compartilhar essas experiências que você já teve. E aqui eu quero deixar uma dica. Se você ainda não teve nenhuma experiência com Deus, comece a buscá-lo. Comece a ter intimidade com Ele. E Ele também irá revelar coisas inefáveis na sua vida. Então, se você não tem experiência com Deus, ainda não teve uma experiência com Deus, comece a buscar. Comece a orar, a jejuar, a ler a Bíblia. Que com certeza Deus também vai revelar coisas inefáveis na sua vida. Amém? Vamos para o tópico 2. O inefável na vida do crente. Paulo conta em seu testemunho que ouviu palavras inefáveis que com vocábulos humanos não se consegue descrever. Mas o que é inefável? Segundo o dicionário, é algo que não se vê, é algo que não se pode descrever por causa de sua grandeza, poder e beleza. Possivelmente, as visões e revelações que o apóstolo teve foram tão magníficas e impressionantes que qualquer definição humana jamais conseguiria descrever. Muitas vezes os conceitos por si só são insuficientes para que possamos conhecê-lo em total abrangência. Para melhor percebê-los, se faz necessário experimentá-los. São momentos onde as palavras faltam,
mas o espírito humano alimenta-se e vai além do poder da linguagem. O inefável produz o seu efeito através de experiência, sem o auxílio das chaves linguísticas. Como explicar o inefável a quem não se permite sentir Deus? Torna-se muito complicado, pois tal conhecimento não faz sentido aos que não se permitem crer. Vejamos o exemplo do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, dado por Jesus Cristo, é algo que pode ser conhecido enquanto conceito e ter sua complexidade estudada por teóricos, mas só a experiência poderá realmente trazer a compreensão do que é esse batismo, uma experiência inefável e tão necessária nos dias atuais. Deixa eu beber uma água aqui. Nesse tópico, irmãos, vemos a importância de buscar ter esse relacionamento e intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Ele, claramente terá revelações tão grandes como as que Paulo teve. Se a gente for ver na Bíblia essas questões de revelações, quanto mais intimidade os apóstolos, os discípulos tinham com Jesus, mais revelações Jesus dava para ele. Tem um exemplo em Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 12. Jesus ele tinha 12 apóstolos, certo? Mas tinham 3 apóstolos que eram os mais chegados ali, os mais íntimos de Jesus. Eram eles Pedro, Tiago e João. Em Mateus capítulo 17, Jesus leva os 3 a um monte. E ali acontece a transfiguração de Jesus. Jesus ele se mostra no corpo transfigurado. E ali também aparece Elias e Moisés. E ao descer, Jesus fala para eles assim, ó: não falem para ninguém o que vocês viram, até que eu ressuscite dos mortos. E é assim que acontece, irmãos. Quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente tem esse relacionamento, Deus ele nos revela coisas que são só para nós. Com certeza, aí com vocês tem alguém aí assistindo esse vídeo, tem alguém que já recebeu uma revelação de Deus e Deus pediu para que você não revelasse para ninguém. É uma revelação que é feita só para você, na sua medida, dada somente a você. E é assim que Deus faz. Quanto mais relacionamento com Deus a gente tem, quanto mais intimidade com Deus, a gente aprendeu durante todo esse trimestre que intimidade com Deus é necessário para que possamos ter experiência com eles. Deus, ele é um Deus de relacionamento, ou seja, nós temos que nos relacionar com Ele. Quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais Ele se revela a nós. E é isso que eu quero trazer a atenção de vocês aqui. A gente tem que ter relacionamento com Deus, irmãos. Não dá mais, neste mundo que a gente vive, não dá mais para ficar brincando de ser crente. A gente tem que ser crente de verdade. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia. Porque a gente está vendo que cada vez mais o mundo está se levando para o fim. Cada vez mais a vinda de Jesus está próxima. A gente vê aí, ó, doenças vindo aí, ó, o coronavírus. A gente vê um monte de coisa acontecendo no mundo. E tudo isso indica que a volta de Jesus está próxima. Então nós temos que ter relacionamento com Deus para que a gente possa ficar íntimos com Deus e a gente não se afaste dele, porque os últimos dias serão difíceis para nós e para todos, né? Mas a gente sabe que se a gente permanecer firme, permanecer fiel, Deus ele vai nos levar. Amém? Então é isso que eu quero deixar aqui nesse tópico para vocês, irmãos. Se relacionem com Deus. Tenham
façam orações, leiam a Bíblia, porque é muito importante a gente ter esse relacionamento. Amém? E aí só um último detalhe aqui, ó. Quando nós temos intimidade com Deus, Ele nos revela coisas que só nós entenderemos. E só nós vamos ter o privilégio de ver e sentir. Quem é íntimo de Deus, vê coisas que os outros não veem, ouvem coisas que os outros não ouvem, experimentam coisas que os outros não experimentam. E aí eu te pergunto, o que você está esperando para ter esse relacionamento com Deus? Se você ainda não tem, o que você está esperando para ajoelhar e orar e ter essa intimidade com Deus? Deus, Ele quer ter intimidade com você. Deus, Ele quer ter relacionamento com você. Cabe a você falar, Senhor, eis-me aqui. Amém? Vamos para o tópico 3. Tópico 3, experiências que edificam. Muitas vezes passamos por experiências que marcam a nossa história e nos fazem refletir acerca de importantes ações. Um exemplo disso está no texto que estamos estudando. Não há uma descrição acerca da visão, nem sobre o que foi revelado, muito menos uma maior clareza acerca das palavras inefáveis, mas esse evento marcou profundamente a caminhada de Paulo, bem como as vidas dos incontáveis cristãos que tiveram acesso a esse relato ao longo da história. Esse evento encorajou o apóstolo a aceitar com serenidade os sofrimentos que enfrentaria ao longo de seus anos de trabalho ministerial, e o espinho recebido não o permitiu jamais se ensoberbecer com a grandeza do que experimentara. Foram experiências edificantes. Quais episódios temos vivido? Quais experiências com Deus estamos colecionando? Elas nos edificam ou nos frustram? Lembremos sempre de que tudo o que vivemos é envolvido em um processo, um trabalhar diário, um constante aprendizado em uma íntima relação com o Espírito Santo de Deus. Invista neste relacionamento. Irmãos, todos nós temos experiências que edificam as nossas vidas e nos fortalecem de maneira que, se estivermos fracos, vão nos fazer prosseguir. Se estivermos tais experiências, nos fazem levantar e continuar. Com certeza, as experiências de Paulo deu força para que ele, mesmo ao ouvir o não de Deus, não desistiu da caminhada. Então, irmãos, a gente vê, Paulo, ele teve muitas experiências com Deus, muitas, assim. A gente lê Atos dos Apóstolos, a gente lê as cartas que ele escreveu, a gente vai ver inúmeras experiências que Paulo teve com Deus. E todas essas experiências deram forças para que, mesmo ouvindo o não de Deus, quando ele pediu para que retirasse o seu espinho da carne, ele prosseguisse, ele tivesse forças para caminhar e não desistir do seu ministério. Quantas experiências você já teve com Deus? Essas experiências aí, como foram? Elas te ajudaram na sua caminhada? A gente tem que sempre tentar fazer com que essas experiências que a gente tem com Deus nos ajudem, nos auxiliem, nos dê força, para que nos dias maus a gente se lembre dessas experiências e fale, não, Deus esteve comigo naquele momento, eu não posso desistir agora. Deus fez isso por mim, por que eu vou desistir agora? Então, é para isso que servem as experiências nossas com Deus, para nos dar força, para que possamos prosseguir na caminhada cristã. Amém? A gente vai agora para o tópico 2. Essa lição ela tem apenas 2 tópicos. Então, é o tópico 1 e o tópico 2. Então, vai ser um pouquinho mais
mais rápida do que a da semana passada. Amém? Vamos lá. O espinho na carne. O espinho. Muito se tem perguntado acerca da natureza do espinho na carne, mas há apenas suposições. Muitos acreditam ser algo de natureza física, como um problema nos olhos, conforme Gálatas 4,15, ou uma doença, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 13. Também há especulações quanto às perseguições dos judeus a quem tanto amava, Romanos 9,3, ou ainda sobre a ação constante do inimigo, Filipenses 3, versículo 4, 7. Quando falamos em espinho na carne, temos imediatamente a ideia de sofrimento e dor, já usando o termo como figura de linguagem. Também podemos perceber como uma aflição, humilhação, doença, entre outras possibilidades. Irmãos, o que a gente tem que ver aqui? É que o espinho na carne de Paulo, ele poderia ser várias coisas. Mas isso não é importante, porque aquilo que a Bíblia não revela, a gente não tem que ficar procurando. A gente não tem que ficar fazendo teorias em cima disso. Não, Deus resolveu não revelar? Amém, Deus não revelou, Deus não quis falar para nós o que era esse espinho na carne. Mas o que a gente tem que se atentar? A primeira coisa que devemos nos atentar é que não é falar qual que era o espinho na carne de Paulo. E por mais que se especule o que era, não nos é revelado. Portanto, não é algo que devemos nos preocupar. O mais importante é entender a lição que isso nos traz, que é maravilhosa. Paulo deixa claro no versículo 7 que o espinho na carne foi deixado ali por Deus. Trazendo para a linguagem de hoje, para que o ego não subisse a cabeça dele. Então, o espinho na carne ali, deixado por Deus, foi algo estratégico. Por quê? Deus, ele sabia que se ele se ele retirasse aquele espinho, quando Paulo orou, Deus sabia que Paulo iria cair. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, provavelmente Paulo iria cair em algum momento, seja pelo ego, seja pela soberba, seja por N motivos, porque as experiências que Paulo teve com Deus, só ele teve, só foi ele que teve, ninguém mais teve. Então, essas experiências inefáveis, como fala o texto, poderiam fazer com que Paulo caísse. Por isso, Deus, ele não retira esse espinho, para proteger Paulo, proteger de uma possível queda lá na frente. O espinho na carne de Paulo contribuiu para que ele entendesse que era dependente de Deus o tempo todo. O texto fala lá, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, Paulo, ele ora, Deus, 3 vezes, Deus, tira de mim, passa de mim esse espinho, desvia de mim esse espinho na minha carne, mas Deus fala não. E aí Paulo entende por que o não de Deus. E aí é o que eu li aqui agora. O espinho na carne contribuiu para que ele entendesse que era dependente o tempo todo de Deus. Então, se Deus tira aquele espinho na carne de Paulo, será que Paulo iria ver que ele era dependente de Deus, que ele dependia de Deus para vencer o espinho na carne? Acredito
que Deus fez isso por estratégia, para que Paulo não caísse lá na frente. Mas eu vou continuar lendo aqui, ó, o tópico 2. Paulo deixa claro que esse espinho, só continuando depois aqui no tópico 2. Paulo deixa claro que esse espinho lhe for enviado como um agente para lhe trazer crescimento e lembrar-o da importância de evitar certas quedas tão comuns no ego humano. Então, como eu disse, Paulo ele tinha várias experiências com Deus. Talvez uma dessas experiências poderia ter inflado o ego. Nós sabemos que o ego humano ele é uma coisa que nos faz cair bastante. Eu já caí por que o meu ego ficou muito inflado e passei uma vergonha que poderia não ter passado. Mas tudo isso serviu de aprendizado para mim. E ali a gente vê que se Deus ele tira aquele espinho na carne de Paulo, a gente percebe que Paulo poderia cair também no ego, por conta das experiências que ele tinha com Deus. Sem dúvidas, muitos são os efeitos positivos do espinho na narrativa do apóstolo. A suficiência da graça, a fraqueza sendo dissipada frente ao poder de Deus e orgulho cedendo para a humildade. E quando a cada um de nós temos ideia de qual é o nosso espinho na carne, será que ele é motivo de reclamação e insatisfação ou somos gratos por nossas limitações? Que possamos depender de Deus e com sabedoria lidar com nossos limites, sempre declarando com o coração dilatado: Senhor, dependo de Ti, preciso da Tua graça. E aí a pergunta aqui que fica, né? Você tem ideia de qual é a sua fraqueza? Qual é o seu espinho na carne? O que você faz com esse espinho? Com esse espinho? Você reclama? Você fala, se frustra? Como que tem sido a vida com esse espinho na sua carne? Eu tenho meu espinho na carne, eu sei qual é o meu espinho na carne. E eu sei que se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui hoje. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos entender que nós somos dependentes de Deus. Eu dependo de Deus para viver aqui. Eu dependo de Deus para não cair todo dia. Mesmo se eu cair, a graça de Deus é suficiente para me levantar de novo. Nós somos dependentes, porque a palavra de Deus fala, é quando estamos fracos é que somos fortes. Então, dependa da graça de Deus você também. Amém? Vamos lá. Subtópico 2 do tópico 3. O crescimento. O espinho na carne do apóstolo o fez ser mais dependente de Deus e em tudo buscar a orientação do Espírito. Sempre que os desafios se apresentavam, ele saía mais fortalecido. Chegou ao ponto de, com serenidade, afirmar que sentia prazer em suas fraquezas, suas dificuldades e suas perseguições, tudo por amor de Cristo. Esse prazer era fruto da certeza de que contribuiria para um bem maior. Quando a fraqueza assolava o seu corpo, sentia-se forte em Deus e triunfante cumpria sua missão. E na fraqueza que o Espírito Santo nos encontra abertos ao seu pleno agir. Quando estamos cheios de nós mesmos, não há espaço para a dependência divina, e orgulho nos impede de ver cristalinamente os reais desafios de nossas vidas. Como estamos tratando as nossas fraquezas, irmãos? Estamos nos gloriando nela ou estamos reclamando? É na fraqueza que realmente sentimos o poder de Deus operando em nós. São as nossas limitações que nos fazem alcançar os milagres de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Mas quando nos colocamos totalmente nas mãos de Deus, Ele age em nós
Vejamos alguns exemplos. Quem era Neemias antes de ele sair da Babilônia? Um simples copeiro na corte de um rei pagão. Mas nas mãos de Deus, Neemias foi tremendamente usado para a reconstrução, não só dos muros de Jerusalém, mas da identidade de um povo que já não tinha mais esperança. E eu te convido hoje a ser grato por tudo, pois como diz Romanos 8:28, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Amém? Então, irmãos, se você tem a sua fraqueza, agradeça. Se você tem suas falhas, se você tem o seu espinho na carne, agradeça, porque tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Amém? Agora a gente vai para o subtópico 3 do tópico 2 e depois a gente já vai fazer a conclusão para finalizar. Uma das formas de Deus nos aperfeiçoar é trabalhando as nossas falhas. Em nossas limitações, o Espírito vai nos formando e criando novas maneiras de percebermos e lidarmos com os desafios diários. Muitas vezes, diante de nossas fragilidades, recuamos em nossa missão e pensamos em desistir. Mas não é isso que o Pai tem preparado para nós. Quando Ele nos chama para uma missão, também nos dá as condições para tal. Porém, há uma questão central dessa dinâmica. Será que nos permitimos ser trabalhados por Deus em nossas imperfeições, incapacidades, limitações, inexperiências e erros? Em meio aos espinhos da carne, como reagimos? E aí, irmão, como você reage? Você deixa Deus trabalhar na sua vida ou não, mesmo tendo seu espinho na carne? E aí o que eu quero falar para você é: permita que Deus trabalhe na sua vida. Não deixe que o seu espinho na carne te desanime. Permaneça firme, pois quem começou a boa obra em você é fiel para cumpri-la até o final. Então, não desanima. Você tem a sua falha, Deus sabe. Você tem o seu espinho na carne, Deus sabe. Mas ele começou a boa obra em você, ele vai terminar a boa obra. Não se preocupe. Como diz lá, como eu disse no tópico anterior, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Amém? E aqui a gente termina o subtópico 3 e vamos para a conclusão. E aí aqui na conclusão, eu vou falar o seguinte, ó. Paulo fala que orou 3 vezes para que Deus o livrasse do espinho na carne, mas a resposta de Deus foi não. Devemos entender que muitas vezes Deus vai falar não para nós, a fim de nos proteger de algo que será a nossa queda. Se Deus tivesse tirado o espinho de Paulo, ele provavelmente iria cair para o ego, soberba e orgulho. Mas foi justamente o seu espinho que o manteve firme, sabendo que a graça de Deus era suficiente para mantê-lo de pé. E assim, irmãos, é conosco hoje. A graça de Deus é tudo o que nos basta. Que possamos nos manter firmes em Cristo Jesus, sabendo que com todas as nossas fraquezas e falhas, Ele nos ama. E é esse amor que nos move. Que possamos nos relacionar mais com Deus, ter mais intimidade com Ele, pois grandes coisas Ele tem para nós. Amém? Fica firme com Jesus, porque a graça dele é tudo que nos basta. Amém? Amém. Graças a Deus.